Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1. A série a qual vai esse vídeo é uma nova série que eu vou estar criando aqui como administrador do canal Momento Cristão para vocês. A série vai ser Israel Celestial, tá certo? E vou estar criando, vai estar nessa playlist, tá certo? E também não se esqueça de inscrever no canal Momento Cristão, né? O objetivo é para que novas configurações possam ser abertas, né? Para que eu também possa ter um amplo espaço maior de configuração para poder estar, assim, mais perto de vocês que são inscritos no canal Momento Cristão, tá certo? Então, vamos a um tema muito importante, né? Que é um tema que é as duas testemunhas, né? Essa expressiva linguística que, às vezes, traz muitos diferentes pontos de entendimento sobre quem são elas, né? Alguns dizem, por exemplo, que elas são Moisés e Elias, né? Outros dizem que é Moisés e Enoque, né? E outros dizem que é o Velho e o Novo Testamento, né? E outros dizem que são gentis e judeus, né? Qual dessas estão realmente certa dentro do contexto da nova proposta, da nova aliança por meio de Cristo Jesus? Uma vez que a nova aliança, né, ela é o aperfeiçoamento daquela velha, né? Então, por meio de Cristo Jesus, né, o que representa essa figura de linguagem das duas testemunhas, né? Então é isso que o canal Momento Cristão vai estar trazendo para vocês aqui. Lembrando que o objetivo meu não às vezes, mandar indireta para outros canais ou para outros irmãos que estudam a Palavra de Deus. Não, o objetivo nosso é um só, né? É louvar e glorificar o Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E se o entendimento for diferente, fica aqui o meu respeito e a consideração por outros irmãos e canais que aí têm a sua devida opinião, tá certo? Então, vamos entender então o contexto. O livro do Apocalipse, ele mostra para nós, né, ali as duas testemunhas, né? E essas duas testemunhas, elas aparecem profetizando por 3 anos e meio, né? Ali iniciais, né? Da semana profética do profeta Daniel. E quando termina de testemunhar por 3 anos e meio iniciais, que também pode ser interpretado como 3 dias e meio ou metade de uma semana, né? Da primeira semana, dessa semana, né? Então, após isso, elas são mortas pela besta que há de subir do abismo, que é aquela besta que sobe do mar, né? Que besta que sobe do mar é o quê? Poder religioso, nação restabelecida, federação econômica, política ressurgida novamente. E depois a besta da terra, que também é a mesma besta do mar, só que a besta da terra é o poder religioso dessa besta que subiu do mar, não é verdade? Então, essa besta, ela mata essas duas testemunhas, né? Então, vamos ler para vocês aqui em Apocalipse, capítulo 11, que diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que adoram, mas deixa o átrio exterior do santuário, e não o mexas, porque ele foi dado aos gentis. Estes, por 42 meses, calçarão os pés da cidade santa. Muito bem. Eu vou continuar aqui, mas observe, eu quero que vocês entendam essa aplicação aqui, tá certo? Porque, às vezes, tem muitos irmãos que têm dificuldade de interpretar este ponto aqui. Por quê? Porque quando fala que a cidade santa está sendo pisada, o povo santo está sendo pisado aqui, isso é um link com Daniel, né? Aquela última semana que fala que o exército santo é pisado, a cidade santa é pisada, não é isto? Então vamos analisar o contexto. Dentro da primeira aliança, no contexto da primeira aliança, isso aconteceu de fato, né? Com Antíoco Epifânio, né? Ali contra os povos judeus, tá certo? Então, no contexto da primeira aliança, isso se cumpriu. Mas as profecias são cíclicas, porque elas estão debaixo e subjugadas por alianças. Então, no conceito da primeira aliança, aconteceu isso. Mas a escatológica, ela é sempre baseada na segunda aliança. Então, a escatológica, aquele resultado final,
não aconteceu. Então, quem é esta nação santa, este povo santo, esse santuário que está sendo dado aos gentios? Lembrando que gentil, no contexto para nós que estamos na nova aliança, é todo aquele que não crê em Jesus Cristo como seu fiel Salvador. Então, veja bem, quem não crê no Senhor Jesus Cristo, seja gentil, seja judeu, de forma natural, de nascimento, né? Esses, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, eles são gentis. Por que são gentis? Porque são estranhos à aliança de Cristo, mostrando então que por não crerem irão perseguir a igreja de Deus, que é povo santo, cidade santa, nação santa, representante de Deus, né, na face da terra, né? Consulado de Deus na face da terra como representantes, né? Então, veja, então é assim que se interpreta, assim, na nova linguagem da interpretação da nova aliança. Então, quando você vê isto aqui, nós temos que entender que isso é um prelúdio do anúncio da perseguição, sim, do povo que vai estar na grande tribulação, que é o povo de Deus, tá certo? Quem é? Que está debaixo da nova aliança por meio de Cristo Jesus. Então, quem está sendo pisado aqui, massacrado? Povo santo de Deus. Agora, tem que entender o seguinte, no contexto da segunda aliança, ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, é povo santo de Deus, seja gentil, seja judeu, tá certo? E continuando, diz o seguinte: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1266 dias, vestidas de pano e de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Muito bem, aqui vocês vão ver que essas duas testemunhas, né, elas são, você está fazendo um link com Zacarias, né, mostrando que essas duas testemunhas, né, é um prelúdio das duas casas de Israel, Judá, e Efraim. A casa de Efraim também é conhecida como casa de José, tá certo? E muitos, às vezes, têm dificuldade de entender isso. Por quê? Porque as duas casas, no conceito da nova aliança, por meio de Cristo Jesus, não está baseada por meio do sangue semítico da linhagem Abraão, Isaque e Jacó. Não. Está concebida por quê? Pelo sangue de Cristo, que foi entregue na cruz, e pela sua ressurreição. Então, somos o Israel de Deus, a nova Jerusalém, o povo santa, nação santa, por meio da fé em Cristo Jesus, tá certo? Todo aquele que não confessa e não crê em Jesus Cristo é gentil, para nós, no bom sentido, espiritual, tá certo? E a Bíblia fala aqui depois, então, que no versículo 7, do mesmo Apocalipse capítulo 11, diz o seguinte: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Por quê? Qual que é o sentido? É de dupla aplicação também. Por quê? Houve perseguição com os cristãos do primeiro século, do segundo até o terceiro século, né? Porque ali era a igreja primitiva, né? E houve muitas mortes materiais, né? Mas quando ela entra no século IV e até o tempo atual, a igreja está debaixo de uma morte espiritual, né? Tem acontecido apostasias, sincretismo, secularismo, judaizantes, tudo isso tem feito a igreja estar debaixo de uma morte espiritual. E no dia dos tempos futuros também, novamente acontecerá uma perseguição baseada por meio da carne, né? Que envolverá mortes, perseguições. Agora, haverá cristãos que vão conseguir passar a grande tribulação estando vivos, né? Estando vivos, mas outros morrerão, né? Por testemunho ao Senhor, né? E aí que diz o seguinte, que no versículo 11 diz o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobrevinha um grande medo. Então observa que, então, na primeira metade da semana, nós temos a liberdade para profetizar e pregar, né? E esse contexto ele está baseado nos dois contextos também, ou seja, tanto do tempo, da história, quanto no contexto escatológico, que vai representar, sim, 3 anos e meio, tá certo? Ambos estão conectados. E só que na segunda metade haverá impedimento por causa da perseguição, né? E também por causa da grande apostasia também, seja por negar a fé, seja por às vezes se converter ou estar dentro do novo sistema proposto pelo anticristo, tá certo? Então isso, por 3 anos e meio, você não vai estar permitido fazer isso. Então por isso fala que essas duas testemunhas vão estar mortas. O contexto é tanto físico como espiritual também em questão. Mas passando isso, então, o que acontece? A glorificação delas, né? Ou seja, elas ressuscitam
e são glorificadas e depois são arrebatadas. Então, ou seja, o arrebatamento se dá depois da grande tribulação, né? O Apocalipse está dizendo isso, não são minhas palavras. Fica aqui o meu respeito para quem pensa diferente a questão. Tá certo? Eu vou estar vindo no próximo vídeo, que eu vou estar trazendo mais referência para vocês sobre as duas testemunhas, tá certo? Vamos para o próximo vídeo?